Quero começar com uma citação do Papa Pio XI. Nós muitas vezes falamos de Pio XII, esquecemos de Pio XI, mas Pio XI, lá na Divini Redemptoris, ele assim se pronunciou acerca do comunismo. Vejam como as palavras do Papa são bem colocadas. O comunismo é intrinsecamente mau. E não se pode admitir em campo algum a colaboração recíproca por parte de quem quer que pretenda salvar a civilização cristã. Vejam o seguinte, vou começar pelo fim. Salvar a civilização cristã. Nós estamos em 1937, já não há civilização cristã há muito tempo, não há mais cristandade, mas ainda há mais elementos deste regime de cristandade nos anos 30 do que hoje. Então hoje o que a gente pretende salvar, a gente não pretende mais salvar a civilização cristã, a gente pretende reconstruí-la. E na época ainda tinha alguma coisa para salvar. E evidentemente havia muitos outros inimigos da igreja na época. E alguns inadvertidos pensavam que se poderia ter algum tipo de colaboração recíproca com alguém que pelo menos pensava nos pobres, né? Que na verdade a igreja sempre pensou nisso, a igreja nunca foi adversária dos pobres. Essas atitudes de alguns que são anticomunistas hoje, mas apenas para manter os seus prazeres e seus privilégios, que são aqueles mundanos que nos ajudam na hora de votar, mas que não pensam como a gente, também não querem criar uma civilização cristã, acabam sendo seduzidos muitas vezes. Nós vemos isso hoje. Nós vemos hoje os partidos comunistas estando em unidade, não de doutrina, mas de prática, com muita gente que é gente boa e que pensa em algum aspecto semelhantemente a nós. Mas nós não podemos tergiversar. Não se pode admitir em campo algum. Em campo algum. Porque o comunismo, ao contrário de outros sistemas, ele não é apenas mau. Ele é intrinsecamente mau. E se alguém dissesse, não, mas nós estamos falando de um comunismo que não é mais aquele comunismo stalinista, não é o comunismo maoísta, ele não coloca pessoas em campo de concentração, ele não tira pessoas da família, ele só quer promover outros tipos de renda, ele só quer promover outras pautas mais igualitárias, ele se mantém pelo voto, veja bem, é um outro tipo de comunismo, é um socialismo que preza pela liberdade, é um socialismo democrático. O mesmo Papa Pio XI já tinha falado antes, em 31, na 40º ano, que comemorava a encíclica Rerum Novarum. E se o socialismo estiver tão moderado no tocante à luta de classes e à propriedade particular, que já não mereça nisso a mínima censura? Vejam bem, nós não estamos hoje lidando no Brasil com organizações grandes comunistas que explicitamente falam em ditadura do proletariado. É óbvio que muitos deles pensam, querem, desejam, anseiam, têm sonhos pornográficos com isso, mas eles não dizem. E é bem possível que a maioria deles realmente nem queira. E sejam mais ou menos moderados quanto a isso. Continua o Papa. Terá renunciado por isso à sua natureza essencialmente anticristã? O socialismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico ou como ação, se é verdadeiro socialismo, mesmo depois de se aproximar da verdade e da justiça, vejam bem, um socialismo que até comunga conosco em algumas coisas da verdade, da justiça, não pode conciliar-se com a doutrina católica, pois concebe a sociedade de modo completamente avesso à verdade cristã. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Ninguém. Ainda que seja clérigo. Ainda que seja o sucessor dos apóstolos. Isso não é dos anos 30. O Catecismo da Igreja Católica, que foi promulgado nos anos 90, nos diz que a Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas ao comunismo e ao socialismo. É o Catecismo. Não é o Catecismo Romano de Trento. Não é Pio XII, não é Pio XI. Não é esse tradicionalista São Pio X. É João Paulo II. Com a colaboração do futuro Bento XVI. É para hoje, nós estamos falando do tempo de hoje. Aliás, outro Pio, Pio IX,
ele não chamava o comunismo e o socialismo simplesmente por comunismo e socialismo, ele começava, estas pestes, muitas vezes, foram reprovadas na encíclica Cui Pluribus, na locução Quibus Quantisque, na encíclica Nocitis et Nobiscum, e assim ele vai, né? Ele vai falando várias vezes em que o magistério precedente condenou o socialismo. Agora, por que a igreja é contra o socialismo? Simplesmente ela tirou da cabeça dela que eles são inimigos e ponto final, nós vamos lutar. Não, a igreja é mestra em humanidade. A igreja sabe o que está fazendo. A igreja tem muito mais experiência do que os seus inimigos. E é por isso que ela pode, aparentemente, perder algumas batalhas, mas ela vence no tempo. E ela já mostrou que vence no tempo. Quais são as razões da condenação ao comunismo? É porque iam tirar os privilégios dos príncipes cardeais? Não. O socialismo prega o igualitarismo, a supressão da sociedade de classe, ou, nas suas formas mais moderadas, né, porque se nós vamos perguntar para os socialistas atuais, não, nós queremos ter classes, claro, tem um linguajar moderado, pelo menos a atenuação do modelo social, e isso contraria a doutrina social da igreja. Por quê? Porque a igreja defende desigualdades injustas? Porque a igreja acha que aquelas pessoas que estão debaixo das marquises aqui em Porto Alegre, elas merecem ficar ali? Porque nós devemos chutar os mendigos, nós não devemos ter compaixão pelas pessoas pobres, nós não devemos ajudá-los, inclusive ajudá-los a que eles se desenvolvam, a que eles cresçam, e nós devemos odiá-los? Não. A igreja está longe de defender desigualdades injustas e iníquas, mas ela sustenta uma desigualdade chamada harmônica. E essa desigualdade harmônica está em ver as coisas como elas são. Uma samambaia não é um cachorro, embora muitos pais hoje gostem de ser pais das duas coisas, né? Porque o pai de pet é uma coisa mais tradicional hoje, né? Já virou conservador, agora a moda é ser pai de samambaia. Os pais de samambaia vão ganhar dos pais de pet, mas a samambaia e o pet são distintos. Eu não posso tratar as coisas desiguais de maneira igual. Eu tenho que tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade na exata medida da sua desigualdade. O que não significa que eu tenho que deixar com que o pobre fique miserável. Não é isso. Eu tenho que ajudá-lo. Mas eu não posso achar que todos serão iguais, até porque todos serão iguais na pobreza, não vai ter geração de riqueza e todo mundo vai ser miserável. Certa vez na faculdade de Direito, isso já faz alguns anos, eu me formei em Direito em 2001, e um professor de filosofia jurídica, na Universidade Católica, numa determinada prova, ele me perguntou sobre algo, sobre um modelo de sociedade. Eu falei em desigualdade harmônica. E aí ele me reprovou naquela questão, né? E eu disse, professor, o senhor é filósofo? Sim. O senhor é católico? Sim. Não era afiliado ao PSB, mas era católico. E com grande destaque na arquidiocese. Eu disse, o senhor não conhece essa expressão? Não. Mas está em base no quê? Então vamos na filosofia. Embora Santo Tomás não tenha usado a expressão, tudo isso está baseado no pensamento dele a respeito da sociedade. E eu disse, o senhor me dá 15 minutos, eu vou na biblioteca. Eu fui na biblioteca e eu trouxe Santo Tomás e mostrei na frente dele. O senhor é filósofo católico, o senhor conhece Santo Tomás, né? Ah, conheço. Então o senhor abre aí, por favor, e me mostra onde está a minha expressão. Ele não sabia, né? Não a expressão, mas a ideia. E aí eu mostrei, né? Eu estava com o derrenho e com parte da Suma Teológica ali para ele, né? E aí eu mostrei, claro, aí ele me deu 10. Mas nós precisamos ser astutos. Eu falo muito com os meus filhos. A minha filha mais velha, embora melancólica, ela não tem como não herdar um pouco da minha cólera, né? Então ela gosta muito de combater. Muitas vezes ela não tem os argumentos corretos. Eu digo, tu vai te quebrar, eles vão te jantar. Não adianta tu brigar sem argumentos. Se tu levantar tua voz contra um professor sem argumento, eles vão te comer viva. Não vão, porque você... Então tá, então agora é o seguinte, ó. Eu sou comunista, ou eu sou protestante, ou eu sou LGBT, me convence que eu estou errado. Aí ela trava. Então agora nós vamos estudar, aí nós vamos para cá. Aí ela aprende. Então muitas vezes nós vociferamos contra os inimigos da igreja e a gente sabe um ou outro argumento, mas se a gente pretende restaurar a civilização cristã e nós não temos uma firme convicção e uma formação correta, nós vamos ser atropelados por eles. Porque eles estudam. Não esses
essas pessoas aí, não por perto, mas os por trás deles tudo. E eles vão correr, vão atrás, vão procurar um argumento e vão querer ganhar na retórica. E nós vamos ficar com o rabinho entre as pernas. Então a gente tem que conhecer. Por que que a igreja condenou o comunismo? Por um lado, porque ela prega o igualitarismo, que é diferente da justiça. Né? A justiça é dar a cada um o que é seu. O igualitarismo é tornar os diferentes como iguais. Certo? Olha o que diz São Pio X no motu próprio Fim della Prima, em 1903. Segundo a ordem estabelecida por Deus, deve haver na sociedade príncipes e vassalos, patrões e proletários, ricos e pobres, sábios e ignorantes, nobres e plebeus, os quais todos, unidos por um laço comum de amor, se ajudam mutuamente para alcançar o seu fim último no céu e o seu bem-estar moral e material na terra. Nós não estamos dizendo continuem miseráveis comendo as sobras, que o interesse é o céu. Não, nós estamos falando da construção aqui também, não de um reinado utópico, mas de algo que lembre mais ou menos o que Deus quer nessa vida, enquanto nós estamos nessa vida, mesmo que tenhamos esperança de que o céu chegue e os novos céus e a nova terra realmente se façam presentes entre nós com um desígnio da providência, da soberania de Deus, não com uma construção dialética, materialista da nossa parte, né? Ainda que permeada de elementos pseudo-espirituais. Deve haver essa ordem. Imagina se na delegacia todo mundo fosse delegado. Não, nós vamos fazer uma operação, não, nós vamos fazer outra coisa, nós vamos investigar, nós vamos fazer... Não, tem que ter um delegado e tem que ter agentes. Se na minha instância todo mundo fosse patrão, o estancieiro, quem é que ia executar os comandos? O que não quer dizer que eu sente no meu trono e fique, me desculpe o termo, cagando regra, cagando lei. Não. Quem tem experiência com pecuária sabe que muitas vezes o patrão é o que vai junto com o peão. Mas tem patrão e tem peão. Na polícia também. O delegado vai junto muitas vezes. Mas tem distinção. Tem os meus empregados em casa. Eles fazem alguma coisa, nós fazemos outra. Tem pai e mãe. Tem filhos. O comunismo ele entra não só como uma doutrina econômica, ele entra como uma doutrina moral. Ele quer solapar a base da autoridade. Por isso que muitas vezes pessoas que não são comunistas, não são socialistas, não se dizem, muitas vezes são contrários aos interesses dos partidos comunistas, eles estão de tal maneira enxertados numa visão de mundo comunista, uma visão de mundo igualitarista, que eles solapam a autoridade mediante pedagogia, mediante psicologia, mediante medicina, mediante direito, mediante a filosofia, de várias maneiras. Disciplina positiva, veja bem, deixa o seu filho aí não querendo obedecer. Para que tomar banho? Só porque ele não tomou nos últimos 3 dias? Ele tem liberdade. E não é assim. Isso também é comunismo. Isso também é comunismo. Até porque isso serve aos interesses do partido. Destruir as famílias. Destruir a ordem. Para que não tenha nada e eles possam governar. Ah, mas isso é de São Pio X, né? 1903. Pois bem, vamos ao Catecismo da Igreja Católica, 92, faz pouco tempo. A igualdade entre os homens diz respeito essencialmente à sua dignidade pessoal e aos direitos que daí decorrer. Quando nasce, o homem não dispõe de tudo aquilo que é necessário. Precisa dos outros. Aparecem diferenças ligadas à idade, capacidades físicas, aptidões intelectuais ou morais, intercâmbios de que cada um pôde se beneficiar na distribuição das riquezas. Os talentos não são distribuídos de maneira igual. E essas diferenças pertencem ao plano de Deus. Está no Catecismo da Igreja Católica. Ele quer que cada um receba do outro aquilo que precisa e que os que dispõem dos talentos específicos comuniquem seus benefícios aos que dele precisam. A minha empregada cozinha minha comida, arruma minhas coisas e recebe o meu salário. O salário que eu pago para ela. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. É assim que funciona. O igualitarismo é um mal e a igreja percebeu desde o início. Por qual outro motivo a igreja? Eu vou ter que resumir muito, senão nós vamos passar a noite aqui. Se é para falar mal do comunismo, nós podemos fazer uma novena até o dia de Pentecostes falando mal do comunismo. Eu não me importo. O socialismo é contrário à propriedade privada. Ele prega o coletivismo. Seja na sua vertente radical, pela total supressão da propriedade privada nos meios de produção e até nos de consumo em alguns casos, regulando o que a pessoa tem que comer ou não, como em Cuba. Seja nos modelos moderados
sensivelmente diminuída, por exemplo, limitação da propriedade, limitação do seu exercício. É óbvio que a igreja também ensina que a propriedade tem uma função social. O problema é que essa expressão é utilizada pela esquerda brasileira para justificar que o meu campo lá ele é improdutivo, porque ele não tem ovelha naquele campo. Claro, seu imbecil, o pasto está nascendo, a ovelha está comendo no outro. Eles não sabem o que é rodízio de campo? Rodízio, eles não sabem o que é. Quer dizer, eles sabem. Ou talvez não sabem, porque eles não trabalham. Né? Agora, nos anos 80 e anos 90, o MST, por exemplo, ele justificava as invasões de terra dizendo que a terra era improdutiva. Né? E porque era improdutiva, porque um determinado quarto de campo não estava sendo utilizado, claro, por conta de rodízio ou por conta de escassez econômica, que o cara não tinha dinheiro para colocar aqueles bois, mas daqui a pouco ele conseguiria, ele não vai se desfazer daquilo. E se por acaso tivesse que vender ou fazer uma desapropriação, que fizesse com preço justo, coisa que nunca foi. Tá? Aí trocaram aquelas fazendas que eles diziam improdutivas por assentamentos, e esses assentamentos continuam improdutivos. Eles não plantam um pé de feijão. Tá? Aquele pezinho de feijão que a gente fazia no colégio, de botar no algodãozinho e o feijão nascia, nem aquilo ali eles conseguem fazer. Tem exceções? Tem, mas eu trabalho com eles. O que eu vejo muitas vezes nos assentamentos é o quê? Homicídio, tráfico de drogas, estupro. É isso. Tá? É isso que eu tenho, historicamente. Agora, hoje, o que eles fazem? Já que nos anos 80 o comunismo ele dizia que as terras tinham que ser invadidas e desapropriadas porque elas não estavam sendo usadas, hoje eles dizem o contrário, porque houve uma retomada da pujança no agronegócio e muitos campos despovoados, não por conta de rodízio, de manejo, mas sim porque houve uma prosperidade na parte de alguns pecuaristas, ou na parte de agricultores, foi utilizada para lavoura ou para pastagem para animais. Aí eles dizem, aí eles vão ver, eles não podem dizer que está subutilizado, eles não podem dizer que aquele campo não é produtivo. Aí o que eles dizem? Vocês colocaram animais demais, o peido das vacas vai acabar com o nosso ar. Nós temos que transformar isso aí numa reserva ecológica. Ou seja, quando eles têm um argumento e nós atacamos esse argumento com os fatos, eles mudam o argumento. Porque eles não querem dividir a terra com aquele pobre peão sem terra que vai trabalhar lá. Eles querem acabar com a autoridade, querem acabar com a economia, querem acabar com a nossa comida, para que todos se revoltem e vejam no Deus Estado que está ali colocando para eles a salvação. É muito mais inteligente e eles têm muito mais tempo para fazer isso do que nós, até porque o nosso tempo é ocupado em criar nossas famílias e trabalhar. Né? E como a maioria deles não trabalha, tem tempo para ficar pensando nessas coisas. E eles pensam. E isso não vem de Porto Alegre, não vem do Rio, não vem de São Paulo, não vem de Brasília, isso vem de centros internacionais. Eles sabem o que fazer. Eles sabem o que fazer. A propriedade privada está toda defendida aqui nesse livro, está toda defendida no magistério da igreja. Mesmo o catecismo fala da destinação universal dos bens, mas sabendo que a destinação universal dos bens no sentido de que tudo foi dado para a humanidade. Mas foi dado à humanidade de maneiras distintas. As minhas ovelhas não são ovelhas de vocês. Mas vocês podem comprar as minhas ovelhas e comê-las. E nós vamos matar a fome do mundo. Assim como eu também não sou dono dos fertilizantes dos campos. Mas aí eu compro do outro. E um vai se ajudando. E se por acaso alguma coisa tem que ser mudada em termos de economia, não é aderindo aos postulados comunistas. O socialismo, além disso, para não ficar somente no campo econômico, ele tem uma visão deturpada da própria história. É uma filosofia substancialmente dialética, né, que foi reiterada às vezes condenadas pela igreja, porque essa dialética, né, de um contra o outro, ela tem bases gnósticas. Né? O que é a gnose? A gnose é uma heresia que já não era heresia, né, porque existia antes da igreja, entre os maniqueus, entre os seguidores de Zoroastro na Pérsia, em que dizia que Deus era tão transcendente. Deus é tão transcendente que, por ser tão transcendente, não pode ter comunicação nenhuma com a matéria. Então Deus não pode ter criado a matéria, né? Porque a matéria é limitante. Então, logo no início do cristianismo, muitos gnósticos entraram na igreja. E muitos cristãos se tornaram gnósticos. E aí eles começaram a cristianizar a gnose, ou gnostizar o cristianismo. E começaram a ver aquela luta entre a carne e o espírito, que é próprio no homem decaído, que é próprio no homem sem a graça.
uma oposição substancial. Ou seja, não se trata mais de eu perceber as tendências más da minha carne e subordiná-las à minha alma espiritual, e sim de eu destruir a minha carne. Nas suas vertentes mais radicais, nós vamos ver assassinatos e suicídios em massa entre os cátaros, por exemplo. Mas em outras vertentes, nós vamos ver uma negação, por exemplo, da encarnação, como os docetistas, vão dizer que Cristo tinha uma aparência de corpo. Como é que Deus vai ter corpo, né? Se o corpo é mau. Só que a gnose, meus caros, ela penetra na sociedade e ela vai lançando os seus tentáculos em muitas outras situações. O protestantismo é gnóstico. A oposição entre a tradição e a Sagrada Escritura. Ah, mas não é entre matéria e espírito, não, mas é a mentalidade de oposição. A igreja é católica, não somente porque é universal espalhada no mundo inteiro, ela é católica porque ela universaliza as coisas. Não se trata de predestinação ou livre-arbítrio. Predestinação e livre-arbítrio. Não se trata de soberania de Deus e liberdade do homem. Soberania de Deus e a liberdade do homem. Não se trata de graça e mérito. É graça e mérito. Sagrada Escritura e tradição. Fé ou sacramentos? Fé e sacramentos. A igreja universaliza as coisas. Ou como Leonardo Boff, carisma e poder. Os dois. Os dois. Não há uma oposição. Os místicos nunca estiveram fora da autoridade da igreja. Nunca. Então, a visão de mundo do comunismo é a mesma da gnose. E é por isso que o comunismo só pôde acontecer porque antes houve um outro movimento gnóstico, que em vez de exaltar a igualdade como o comunismo faz, exaltou a liberdade, que foi o liberalismo, e que foi condenado pela igreja. Que foi condenado pela igreja. Todos são livres, e para fazer o que quiser. Não. Há limites morais. E era uma forma de gnose, porque também de oposição. E esse liberalismo só ocorreu porque antes houve uma outra revolução, a Revolução Protestante. E um leva ao outro. É por isso que o meu Instagram me deixa, muitas vezes, assim, com uma necessidade de exercitar minha paciência. Porque muitas das pessoas que perguntam estão embebidas de gnose. Vejam bem, esses dias uma pessoa me perguntou, eu posso tomar cerveja de manhã se eu vou à missa de noite? Não se trata de jejum eucarístico. Não se trata de jejum eucarístico. Bastante tempo, né? Até porque se fosse jejum eucarístico, eu posso tomar antes, né? Ela poderia perguntar sobre um X, poderia perguntar sobre Coca-Cola, mas não, é a visão má do quê? Da cerveja. Ela até sabe que o álcool não é mal, que a igreja não condena. Mas veja bem, em relação a Deus, alguma coisa tem que ter, porque eu vou à missa naquele dia. E aí entra na cabeça a gnose. Espírito contra matéria. Espírito contra... Uma coisa é alguém livremente dizer, eu quero me preparar para a Eucaristia naquele dia, não consumindo nada que seja prazeroso, porque é da minha espiritualidade. Beleza. Agora, querer dizer que soa como errado, uma sexualidade conjugal, isso acontece muito nos casais que nós orientamos, eu e a minha esposa. Uma visão de que Deus meramente tolera que o marido e a mulher se entreguem um ao outro. Mas tem algo de sujo ali. Isso é gnose. E o comunismo é gnose. Eu não sou Orlando Fedeli falando de gnose o tempo inteiro, não é isso. Mas é gnose. É gnosticismo. É sempre um polo opressor, que é a tese, contra um polo oprimido, que é a antítese, e aí nós vamos ver a Revolução Comunista, que é a síntese. Sempre isso. Sempre isso. E ser oposto, não só aos doutores da igreja, e ser oposto não só à patrística, e ser oposto não só a São Tomás de Aquino, mas e ser oposto à razão humana. Nós podemos argumentar contra essa dialética gnóstica comunista, não apenas a revelação, nós podemos argumentar a razão, nós podemos colocar Aristóteles contra eles. Certo?
socialismo também cai no erro do historicismo, né, que consiste em estabelecer a verdade de uma filosofia sobre a base de sua adequação a um determinado período ou objetivo histórico, né? Se nega a validez perene da verdade. O que interessa é o momento histórico e as suas necessidades. E é por isso que o comunismo ele vai se metamorfoseando, porque ele tem que chegar ao seu objetivo final e torcer a própria história, e não a verdade, né? Se vocês lerem a Veritatis Splendor e a Fides et Ratio, ambas de João Paulo II, vocês vão... Não vai estar falando especificamente do comunismo, mas ela vai dar as bases filosóficas para que a gente possa entender esse fenômeno, né? A visão antropológica também do socialismo é deturpada, tá? Isso nós vamos ver lá na Centésimos Anos, né? João Paulo II fala muito sobre a visão que o comunismo tem do homem. E, por fim, a matriz filosófica do socialismo é a mesma do iluminismo. O que acarreta que todos os documentos que a Igreja fez para condenar o iluminismo, a maçonaria, o liberalismo, também sirvam para condenar o nazismo, sirvam para condenar o fascismo e sejam para condenar também o comunismo. Mas como se os liberais querem uma sociedade em que todos tenham direitos? Mas a base é a mesma, porque é uma negação da verdade. O liberal, ele acha que todos têm o direito de pensar o que quiserem, como quiserem, expressar da maneira como quiserem, porque não há verdade. Porque não há verdade. Assim como os comunistas também dizem que não há verdade. A verdade é o povo. E quando o povo é contra essa verdade que eles dizem que é do povo, eles dizem que o povo está sendo oprimido, o que interessa é o intelectual coletivo. E quem é que representa o intelectual coletivo? O partido. No nazismo, a verdade é o quê? É a raça. É a raça que estabelece. Ou é o Estado do fascismo. Na verdade, não é o Estado, né? Era um só, Mussolini. A matriz filosófica do comunismo e do nazismo e do fascismo é a mesma do liberalismo. É a negação da verdade. É a negação de uma verdade aferível. Por isso que uns elevam a liberdade como um totem, enquanto outros elevam a igualdade como um totem. Fora que na prática, né, o socialismo defende feminismo, aborto e todas as outras agendas que poderiam arrepiar até mesmo o stalinista mais ortodoxo, mas que hoje servem ao partido. E quando não servirem mais, serão descartados, serão os primeiros a serem enforcados e fuzilados. O comunismo é um inimigo não só da igreja, não é só inimigo dos nossos valores católicos, ele é inimigo da humanidade. E nós, como católicos, quando queremos restaurar a civilização cristã, nós não queremos uma sociedade onde nós tenhamos privilégios. Nós queremos uma sociedade que seja boa para todos, para toda a humanidade. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. Nós vemos na carta de Ogneto. Já vem da época da patrística. Isso vem da igreja primitiva. Nós, os cristãos, estamos no mundo. Como a alma está no corpo, nós somos para dar a vida ao corpo. O que é um corpo sem alma? É um cadáver. Uma sociedade sem a igreja é um cadáver. Quando nós defendemos os valores cristãos contra o comunismo e contra qualquer outra ideologia, nós estamos não salvando apenas a igreja institucional, nós estamos salvando a humanidade. Estamos criando condições para que o evangelho seja mais pregado e mais almas sejam salvas. E se nós falamos no reinado social de Cristo, que isso não fique apenas na nossa boca, mas que isso seja algo internalizado a tal ponto que todas as nossas ações, que todos os nossos pensamentos, que o nosso dever cotidiano, no trabalho, com a família, que o nosso lazer seja uma forma de glorificar a Deus para que o seu reino se faça presente entre nós e nós conquistemos almas para Ele. Que viva Cristo Rei! Viva! Viva! A gente pode ter um tempo para fazer algumas perguntas, se alguém quiser fazer. Isso, para ti e para mim. É. Mas para ti também, tu gosta de responder? Não, alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Comentários, perguntas. Eu vou tirar aqui para não me enredar no fio depois. Professor, a senhora poderia comentar sobre o personalismo? Em relação ao comunismo? Digo, o professor Olavo comenta que o personalismo na década de 30, ele meio que tentou pegar esses elementos de reforma social, mas acabou agravando ainda mais a situação.
Eu tenho estudado isso de pouco tempo para cá, porque a gente ouve falar de, por exemplo, distributivismo do Chesterton, do personalismo como alternativa social. O senhor poderia comentar uma coisa nesse sentido? Olha, o distributivismo de Chesterton, eu vejo mais como um mapa para algo que ainda não foi construído e que eu acho que dificilmente vai ser construído. Tá? Mas eu acho que ele parte de bases interessantes. Por exemplo, de que o grande problema do capital é que existem poucos capitalistas, como ele diz, né? Isso acaba favorecendo o comunismo. Até mesmo porque muitos desses capitalistas, grandes capitalistas, têm os mesmos interesses de poder que os comunistas e se aliam. Né? O professor Olavo falava que há 3 impérios que lutam entre si, mas que muitas vezes eles fazem acordos uns com os outros. Nós vemos que grandes globalistas que têm interesses em prosperidade financeira muitas vezes subvencionam movimentos comunistas em outros países. Né? Então há, digamos assim, um grande problema nessa, não é na concentração de capital como se eu fosse um marxista-leninista aqui dizendo isso, mas que, por exemplo, olhem como as cidades estão se agigantando e as pessoas não têm mais uma conexão com a sua terra, por exemplo. Certo? Esse é um apartamento meu, daqui a pouco eu vou alugar, vou para outro, vou para outro lugar. Tudo bem, são as necessidades, nossa, isso aí não é um julgamento da pessoa, tá? Que é necessário, porque a sociedade nos impõe isso aí hoje. Mas não é a mesma coisa que na época dos nossos bisavós. Às vezes eu tive uma conversa com o Bento, o Bento tem 11, né, lá fora. Ele não queria ir lá para fora, porque ele queria ficar, que ele queria ler um livro que estava na cidade, que não sei mais o que, Eu não, tu vai me ajudar, tu vai pegar aquele cavalo, fazer, mas eu não quero, não sei o quê. Coisa de criança, pré-adolescente, enchendo o saco. Né? E aí eu disse para ele, tchê, tu pode até quando crescer não herdar essa fazenda. Mas o dia que tu tiver ódio a essa terra, eu vou te pegar pelo pescoço. Tu tem que ter amor ao que outras pessoas fizeram aqui e derramaram sangue. É uma questão de... Não é de amor à terra material, a um punhado de areia, alguma gramínea que surge, aquela vaca que faz mu no fundo, não é? É ao legado. Reconhecimento. Hoje, pode pegar um carro comigo, de 7 lugares, banco de couro, bonito, vir numa estrada asfaltada, chegar na fazenda, em que há pouco tempo atrás tinha gente se matando aqui com banho de sangue em todas as revoluções que o Rio Grande do Sul participou, e que a nossa fazenda foi palco. Gente derramou sangue por isso. Então eu quero só pegar esse teu dado aí que tu fala do Chesterton, que acho que isso é muito mais importante a gente entender. Essa falta de conexão com as coisas, não com apego a essa coisa, mas a tudo aquilo que ela representa, isso dilui a sociedade, nós não temos mais conexões com as coisas, nós não temos mais... Não é o apego que nós devemos extirpar realmente para ter somente um amor a Deus, mas nós não temos mais relação com as coisas. Então nós somos atropelados, nossos valores, nossas coisas se diluem. Descartável, né? É uma sociedade descartável. Líquida. Boa. Boa. No libertarianismo, você vê que frequentemente muitos jovens que investigam essas coisas, num primeiro movimento anticomunista, pouco tempo depois eles estão numa ideia de eu vou enriquecer com Bitcoin. Muito rapidamente estão numa ideia de, não, mas eu vou baixar o Robinhood, o aplicativo da XP, e logo aqui, com um mínimo de esforço, eu vou ter 10 vezes o ganho especulativo no meu patrimônio sem nenhuma produtividade de fato. Né? E vou construir uma empresa e em seguida eu vou vender. Sim. E ver os globalistas, vê os Rothschild, vê se eles venderam as empresas. Porque aquilo é um legado da família. É um legado da família. Eles vão comprar as empresas. Eles vão comprar. Já compraram tudo. Então nós temos que ter essa convicção, assim. Claro que no caso do agro é mais palpável, mas em outras áreas da nossa vida nós temos que ter. Eu não estou dizendo que nós temos que ficar sempre no mesmo apartamento, sempre na mesma casa, não é isso aí. Mas tem que ter uma noção de pertencimento. Sabe? Que cidades ainda maiores do que Porto Alegre diluem mais ainda. Porto Alegre ainda tem um pouco. Ainda tem um pouco, por conta da história do Rio Grande. Mas em muitos lugares se perde. É simplesmente um lugar onde eu moro.
é simplesmente um caixote onde tem um lugar onde eu me deito. É um apartamentinho japonês cápsula, assim, que eu entro e... Sabe? É aquela coisa da atomização do ser humano. Isso cabe muito ao comunismo. É um negócio que é bom para eles. Claro que sim, é uma robotização. Sim. Eu não tenho valores, eu não tenho referências, eu não tenho nada. Eu simplesmente posso mendigar a primeira autoridade que isso vai resolver minha vida, porque minha vida é vazia. Mais. Essa coisa das casas de vidro, eu fico meio impressionada, assim, porque hoje, né, vai querer construir para vender, por exemplo, o que as pessoas querem é uns caixotes de vidro. É. Tem nem privacidade. Não é nem como os japoneses que quando tu entra no banheiro ficam... Aí um dia não funciona, tá o cara lá, achando que tá quieto lá, e os caras olham. Eu acho complicado. É. O Gelado tem um trabalho dos dias de trevas, que eles dizem ainda que tem que pelo menos ter alguma coisa para te proteger. Claro. Mas é a intimidade que não é protegida. Mas como é que nós vamos falar de intimidade não protegida quando as pessoas andam seminuas? Não, querem se expor. Eles nem pensam nisso. Querem se expor. Chamou a atenção, na Gravity levou esse ponto de arquitetura hoje em dia. Uhum. Arquiteto e impressiona a questão que tu vai num condomínio, principalmente eles adoram fazer a caixa de escada, é uma vitrine de cima a baixo. Aí eu fico pensando, pô, a mulher sai de casa, sai do quarto de penhoar para ir na cozinha, fica exposta, por quê? Uhum. A casa toda é exposta exatamente no lugar da circulação vertical. Não tem que botar cortina naquilo. Quase todos não, mas uma boa parte das distopias em que a base tem alguma coisa comunista, existe referência, inclusive, direta a isso. Eu me lembro do Nós, do Zamyatin, que é a primeira, que todo mundo morava nos caixotes de vidro, não tinha parede nenhuma. Agora no Moscou, 1979, que saiu agora também, saiu agora, mas é antigo, tá? Foi escrito pelo Kenneth Bledin. É difícil, eu não sei nem se eu pronunciei errado, mas em 40, mais ou menos da década de 40, comecinho da década de 40, ele também fala, o pessoal vivia em lugares de vidro, porque a intimidade, acho que falei isso naquela aula que eu dei, a última sobre o comunismo. A intimidade é a última coisa individual do homem. Não, e a liberdade. Tá? Que é assim, a ó, liberdade. mas eles tiram a tua liberdade antes. Agora, a intimidade, que é a questão É o teu eu mais... de você se apaixonar mais por profundo. alguém, ou você ter uma relação com alguém, ou que seja uma relação sexual com alguém, essa é a tua última coisa que é livre tua e é tua, entendeu? E é aí que eles atacam, é a última coisa que eles tiram. E é sempre Para despersonalizar completamente. eu lembrei desse detalhe naquela aula, citando o 1984, que eles conseguem quebrar o Winston quando eles, tu nunca não traiu a fulana lá, mas ela traiu você. E, tipo assim, acabou a última coisa que era ele como indivíduo. E aí depois ele diz, não, isso aqui se o partido disser que é 4 é 4, se disser que é 5 é 5 e pronto, acabou. Entendeu? Então, assim, Mói o indivíduo, né? Sim, ele vira nada. Hoje tem muita gente que pega uma propriedade antiga e... Bem, algumas coisas têm que ser reformadas, né? Não precisa reformar muita coisa, mas a alma tem que ficar. Né? Na estância que nós temos lá, na sede tem a casa de um dos irmãos da minha esposa, que não é casa de vidro, né? Mas é um pouco mais moderna, porque a nós tocou a sede tradicional, tem mais de 100 anos. Aí a Aline chegou esses dias e disse, está muito bonita as outras, mas a nossa tem alma. Personalidade. Claro que a gente reformou alguma coisinha, precisava. Instalação elétrica. Exato. Agora, muita coisa, por exemplo, a gente tinha determinado pedaço da cozinha, eu botei abaixo e fiz... A gente vai mudando algumas coisas. Mas a base é a mesma, sabe? As aberturas são antigas. Não é com o vidro na frente. Né? Não é com a janela na frente, não, o vidro na frente, e aí os postigos vão para dentro, assim. Que hoje é impensável que a pessoa quebra o vidro e depois entra, mas... Ele tem aquele tampão por dentro. Assim. Exatamente, tem um tampão por dentro. Então, são determinados símbolos, sabe? São determinados símbolos.
E essa despersonalização é incrível. Agora, falar do Instagram. Por exemplo, eu sou alguém que tem que me expor, eu e minha esposa. Mas para fins de apostolado, nós temos que nos expor. Mas mesmo assim, a gente resguarda a intimidade de alguma forma. Só que as pessoas perderam tanto a noção de que é intimidade de verdade, que elas nos acusam de algo sem saberem que com isso nós estamos protegendo a nossa intimidade. Quer ver? Muitos de vocês são falsos na internet. Tudo bem, tem gente falsa? Tem, como em qualquer lugar. Mas a maioria das pessoas que está ali, você só mostra um lado bonito, não é por falsidade, é por intimidade. Ou vocês querem que eu filme e bota nos stories agora, que guri de merda, por que tu não tomou banho que eu tô de madeira? Eu não tô dizendo que a minha família é perfeita, eu tô dando intimidade. Aquela história de lavar roupa suja. Pra quê? Esses dias perguntaram pra Mari Brito, tu e o Bruno discordam no quê? E ela, eu nunca vou dizer isso pra vocês. Não. Ah, então tu tá fazendo um personagem, tu é falso. Não, isso aqui não é uma vitrine. Nós escolhemos passar algumas coisas para influenciar positivamente as pessoas. Não com uma mentira, mas com um ideal. É com um ideal. É com um ideal. Quem olha, a Aline está sempre arrumada. Na maioria das vezes sim, mas às vezes não dá. Isso significa que ela está dizendo, façam de qualquer jeito? Não, ela está dizendo, busquem o ideal. Ah, e quando não der o ideal, façam o real. Como ela fez agora. Sim, porque esses dias ela estava rezando, toda arrumada, terninho, na frente do oratório. E aí ontem não deu tempo. Não deu tempo. Por quê? Porque o meu carro estragou o câmbio automático, eu estou alguns dias com ele fora, eu estou correndo para lá, eu estou organizando uma operação. E as crianças são 5, então tem balé das meninas, tem ensaio das meninas não sei o quê, tem gaita, que 2 estudam, tem violão que outro estuda, tem natação do outro, tem não sei, um monte de coisa, tem latim, tem aula de inglês, e tem que ir para lá, tem que ir para cá, tem que ir para lá, tem que ir para cá. O que deu para ela fazer? Antes de ir para academia, que também é importante, né? Então mantenham-se bem, assim, porque família numerosa tem que ter atuação, né? Para poder fazer os filhos. Então, foi para academia, foi malhar. O que ela fez? Ela estava com legging, fez um fogão a lenha, em que ela estava ajudando um doce de leite que ela queria que eu fizesse, mas eu não tive tempo, então eu fiz a base, mas ela teve que cuidar. E é o que deu para ela fazer algumas orações naquele momento. E aí gravou para quê? Para dizer façam de qualquer jeito? Não. Façam o que tem que ser feito. Façam o que tem que ser feito. Óbvio que eu quero, se eu tiver um cara invadindo a minha casa, eu quero dar tempo de botar um colete, a prova de balas, e pegar um fuzil e atirar. Mas se eu tenho só a pistola, eu vou atirar com a pistola, vou tirar uma faca, vou dar um soco, soltar um pum, alguma coisa eu vou fazer com o cara. Entendeu? O ideal é o ideal, mas eu tenho que viver o real se o ideal não chega. E isso é proteção da intimidade também. Tem um livro que é importante, que é interessante da sua área de a gente ler, que é O Declínio do Homem Público. Se não me engano, até o autor é comunista, mas ele fala desse desgaste que teve na figura pública e na figura privada das pessoas a partir ali da Revolução Francesa. Uhum. E ele pega que o que aconteceu aqui era perfeitamente normal, isso que hoje em dia a gente vê como falsidade e coisa e tal. Eu vou pegar a de tal maneira lá, agora eu vou pegar a minha roupinha que, sei lá, estudante vamos fazer, minha estudante, perfeito. Chego em casa, daí eu posso berrar, fazer birra, fazer outras minhas maluquices. Mas com a Revolução Francesa isso se perdeu, começou a aparecer como se fosse uma hipocrisia burguesa, nobre. Uma falta de coerência, né? É, tanto que tu vê, Na verdade, não é. quem eram os revolucionários? Eram os caras sem calça, né? Já estavam usando roupa íntima, assim, em público. E só foi aumentando. Mas é um bom livro de ver, porque faz um contexto histórico bem grande, assim, uma parte artística e coisa e tal. Eu estava lendo um livro sobre os intelectuais, então ele vai falando da vida privada. Claro, das ideias dos caras e como era a vida deles, para ver que eles não faziam nem em casa aquilo que eles pregavam. Então, eles começam, obviamente, com o Rousseau. E o Rousseau é bem isso aí, né? Ele, obviamente, não viveu a Revolução, mas ele que meio que preparou, assim. Então, ele em público, ele era um cara nojento, assim. Um cara que brigava com todo mundo, ingrato. Entendeu? É que nem barraqueiro que pega e aí fala, as pessoas achavam isso então, lindo. Dizem, mas como? É igual barraqueiro que fala, eu sou sincero, tô sendo sincero. Eu super sincero, sincerão. Não, tu chamou educado mesmo. Mas o super sincero, ontem o Rasta botou vocês viram? O Rasta publicou, o Rasta sempre tem umas coisas engraçadas. No privado ele é mais engraçado. Comendo churrasco na casa era melhor. Mas uma mulher mandou um e-mail para ele.
Aí dizendo, eu gostaria que tu divulgasse o meu trabalho a favor da liberdade, como se não tivesse mais milhões de trabalhos, né? Mas o dela deve ser melhor que os outros. Só que ela disse, embora eu não goste do teu trabalho, porque aí começou, né? Porque parece um Hermes e Renato com uma pitada filosófica. Aí ele botou o e-mail, o nome, botou tudo as histórias disso. Isso aqui, acho que em nome da sinceridade, ela pode me esculachar e ainda quer pedir favor. Já não ia ganhar. Favor muito menos agora. Então, em nome dessa... Eu sou sincero, eu sou coerente, eu posso fazer tudo. Não pode. Nós temos limites, né? Limites morais. Não é porque eu botei ali uma foto de uma comida que eu vou comer. Para quê? Para mostrar o dia a dia, para mostrar que eu sou ser humano de verdade. É uma exposição para quê? Para mostrar, olha, eu como, eu saio, eu cozinho, mas eu não preciso mostrar eu comendo. Vocês não precisam ver o que está dentro dos meus dentes. Eu vou botar uma microcâmera no dente, deglutindo. Não. Também não precisa mostrar quando sai. Ô, delegado, não precisa ficar mostrando os doces da Aline sempre. Eu vou mostrar só os meus, então. E nessa semana teve uma que foi muito assim, carta marcada em Balneário Camboriú. Você chegou a saber? Ah, a mulher que saiu sem Foi uma mulher, ela tava passeando com um cachorro. Evidentemente ali a mulher é só, sei lá, um peão, um pretexto, né? E ela tava fazendo topless, e evidentemente ela foi presa por atentado ao pudor. E já no mesmo dia, os veículos já anunciam que agora a Câmara dos Deputados está indo meio que ao resgate dela para legislar e legalizar O e topless. tornar mais brando o topless. Tá, aí Ibiza dos anos Ao mesmo 80. tempo, o Twitter vai junto e diz Ah, que sim. agora é o gostosafobia. Então antes tinha o feiofobia, o gordofobia, o magrofobia e agora tem o gostosofobia também. Uma simulação contraditória de todas as vias possíveis, né? Gostosofobia. Agora. Prenderam ela porque ela era bonita, não porque ela tava dos peitos de fora, né? Claro. Mas Que é feito assim, ó, pela tem, subjetividade, no fim das contas. hoje tem um negócio que... Nenhum homem é contra os peitos, né? É a favor dos peitos no lugar adequado. Na praia. Casado, né? Os solteiros não se na casa dela. cresçam. Mas tem uma questão hoje que eu acho completamente comunista e que está ganhando espaço, que é a tal de aquela coisa ESG. Ou seja, que as empresas agora têm que abrir departamentos, que não é no business, não é no negócio, mas assim, para inclusão, não sei o quê. Então, o que que acontece? A empresa acaba drenando dinheiro para essas porcarias e depois, na hora de segurar o quadro de funcionários e tudo, vai começar a demitir. Isso já aconteceu em vários lugares, isso veio para o Brasil agora e só se fala nessa coisa ESG. ESG. Isso aí vem do Fórum Econômico Mundial. Né? Exato. Você não terá nada e será feliz. É projeto do Great Reset. É uma Que graça. todo mundo seja obrigado a fazer isso. Tu tem que investir o dinheiro da tua empresa, das coisas que tu vende, tirar do negócio para abrir um departamento paralelo para todas essas bobagens. Que não serve para nada. Nada. Não enriquece as pessoas, Serve pra tu falir. não ajuda os Essa é a pobres. ideia. A ideia Claro, A ideia é quebrar. Quebrar o Isso, meio. o negócio. E vem a evolução do oprimido, né? Claro. Oprimir o planeta. O planeta passou a ser um a oprimido. iniciativa privada. Não, é que tu quebra o meio. Na verdade, se você for olhar, a pandemia foi a maior transferência de renda para os 10% mais ricos. De pobre por Tá? Então, assim, quem era meiuca ali, o pessoal de classe média, que ainda tinha seu negócio, esse todo mundo sumiu. Então, por quê? É para ficar só eles lá em cima e o resto pobre. Não é para ter o meio, entendeu? É para tu ficar dependente. Então, o que é essa coisa? Na classe média, seja classe média alta, seja classe média baixa, ela é sempre o grande inimigo do comunismo. Né? Exatamente. E essa... E quem é podre de rico e se aliar ao governo vai estar bem. Essa estratégia de obrigar as empresas a fazerem ações sociais, ela também, se a gente for ver o que estão dizendo nos documentos, ela já é o primeiro passo do crédito social. Porque a empresa que não atender esses requisitos não Mas vai a maior ter ação dinheiro. social é tu empregar bem e pagar um bom salário. Claro, Mas pros não é. teus- dentro Não do basta teu isso. negócio. Não Eles basta. não querem. E o crédito social é o fim do capital como era visto antigamente. Ou seja, é o fim do capitalismo, por um sentido, para a implantação do comunismo, que é o crédito social. Mas mantendo o metacapitalismo. Exatamente. Quebrar o Porque para se diminuir vai- ainda mais os capitalistas.
Porque acaba convergindo no final, através da quarta revolução industrial, em que as coisas serão todas coletivizadas através dos aplicativos. Né? Ninguém vai ter o seu próprio carro, todo mundo vai coletivizar o Uber. Vai assinar um uso de carro. Não vai ter casa, vai ter o Airbnb e vai depois trocar para outra pessoa. Aí a pessoa acha até que isso não, mas é até interessante, mas não é interessante, porque se tu falar o que eles não querem ouvir, teu crédito tá cortado, que nem os chineses, tu não atravessa nem a rua. E tu não vai nunca ter a tua privacidade real. Não vai nem comer. Não vai nada. Não come? Mas assim, ó, essa coisa desse ESG, ESG, que é Environmental, alguma coisa, Social Progress. isso tá agora pegando moda aqui. Então, ou seja, as grandes empresas conseguem dar conta. Claro. A Um mercadinho de esquina não vai conseguir. Nunca. Pandemia. O Média, mercadinho da esquina empresa podia média. atender um cliente, entrava 200 no Zafari. É isso aí. Então, assim... Porque era conforme o tamanho, né? Eu acho que tem que se fazer até um alerta para isso, porque eu tenho amigos que têm empresas que fazem uma prestação de serviços, às vezes até de planejamento, e eles estão começando a comentar que isso agora, aqui no Brasil, porque os outros lugares até já quebraram as empresas por causa disso, é a última moda. Todo mundo quer poder atuar dentro disso para receber um ISO, qualquer coisa, entendeu? Um prêmio. Chamar psicopedagogos e engenheiros ambientais. E muitos psicopedagogos, porque isso está alinhado com a premissa da sentimentalidade tóxica. Daí o que acontece? Você geralmente vai ter um psicopata, eu diria, se você conhece teorias camadas, sexta camada do mal. Um ofendidinho. Ofendidinho. Aproveita dos outros, Sim. criando circunstâncias onde, no ambiente profissional, você tenta extravasar a sua sentimentalidade e, opa, peraí, esse cara aqui tem um problema. E aí ele vira literalmente uma caça às bruxas. Vira demitir as pessoas, Sim. criando circunstâncias de uma falsa intimidade que não é apropriada no ambiente de trabalho, para elas se entregarem e serem demitidas. E, por sua vez, se vulnerabilizarem. Sob a premissa de que agora, não, peraí, eu estou cuidando do seu psicológico, mas tenho que cuidar também da produtividade da empresa. Quando antigamente ninguém tinha uma dúvida a respeito disso. Claro que não. Não, eles criam umas maluquices para resolver. Não, e para quebrar, para arrebentar. Eu até coloco isso porque eu faço parte da associação comercial, faço parte de uma das diretorias e o povo estava lá discutindo essas coisas. Eu digo, achando muito bonito. Loucos? E o negócio? Mas assim, tipo, eu sou uma ovelha negra dentro daquela coisa Uma preconceituosa. linda. Exatamente. Porque tem o seguinte, o ofendidinho, ele gosta de achar que nós é que nos ofendemos com aquilo ali. Porque ele inverte. Esses dias no Instagram, uma pessoa perguntou, aquela história do... Alguns protestantes falam de rezar e orar e tal, eu não vou entrar no tema assim. Mas eu simplesmente respondi. Eu respondi a uma acusação. Se eu respondi a uma acusação, eu tenho que ser firme. Eu não vou ser estúpido, mas eu vou ser firme. Só que a firmeza no Rio Grande é interpretada de outra forma pro resto brasileiro, né? Então eu fui firme como um bom homem do Rio Grande. Você está muito ofendido. Mas ofendido tá a tua mãe, a tua irmã. Agora eu ofendi. Agora eu vou me ofender porque tu me chamou de ofendido. Porque eu não me ofendo. Na verdade, eles estão se ofendendo quando eu expus o erro. E aí, pela forma como eu expus, eles dizem que eu estou me ofendendo. Eles pegam a forma, não, é sempre assim. Sempre Claro, mas o ofendido então de hoje vai dizer que nós estamos... Vocês se ofendem com a presença dos homossexuais? Não, Não são as piegas. nem um pouco. Vocês é que estão ofendidos quando nós dizemos que é contra a natureza e é pecado. manipulação. Eu não estou dizendo que tu não vai fazer o que tu quiser. O quarto é teu, cara. Quarto parede é tudo, vai fazer o que tu quiser. Eu não estou lá. Tô lá, olhando. Não fazer isso. Não. Proibido. Assim não. Eu estou dizendo que é pecado. Tu nem, às vezes eu falo, mas tu nem acredita em Deus, por que tu tá tão preocupado que eu acho que é pecado? Aí, Ah, mas você diz que a gente vai pro inferno. E eu, existe inferno? Não. Então beleza. o problema dele. Então qual é o problema? Por que tu tá tão... Hã? Mas é bem assim. Muçulmano diz várias coisas de mim, eu não me ofendo. Eu não fico preocupado, mas eu vou pro mármore do inferno muçulmano porque eu não sou muçulmano. Não, por quê? Porque não existe um mármore do inferno muçulmano. Mas na tua próxima encarnação tu vai sofrer, mas eu não acredito na próxima encarnação. Então, ok, beleza. Eu vou sofrer só depois. Na próxima encarnação, beleza. Então tá tranquilo. Eu não vou sofrer agora, então. Resolvido. Mas é a transferência, né? E essa transferência tem a ver também com despersonalização. Não é? Porque eu não sou mais eu. Representa uma... Eu sou a representação de uma classe, de um organismo, de um grupo. Essa é outra coisa da questão
questão de culpar a sociedade e não o culpado, né? O estuprador não é o culpado, é o ambiente. Como é que eles diziam? A cultura do estupro. A cultura do estupro. Tinha uma cultura do estupro, parece que a gente fica estudando e dizendo, mas como é que nós vamos estuprar hoje? Não, todos os homens são estupradores. Em potencial. Se ainda não fez, é porque ainda não teve oportunidade. Ou porque ele tem alguns freios inibitórios. Não, e ainda tem aqueles que ainda dizem que... Tinha umas feministas mais radicais que diziam que toda relação sexual entre o marido e a mulher é um estupro, porque na verdade ela só está consentida porque a sociedade a preparou para casar com um macho. Mas vai casar com o quê? Com a samambaia? Olha, não dá ideia. Tá difícil. Daqui a pouco... Samambaia é gimnosperma ou angiosperma? Só pra gente saber, se antecipar eles a forma de reprodução. E tem um biólogo aqui para nos ajudar. Isso tem a ver um pouco com a questão que para fazer um link com aquilo que estava falando sobre as pessoas não terem mais apego nas coisas. Né? Então, assim, a partir do momento que a humanidade vira uma coisa muito abstrata, né? Aí tu pode querer matar a humanidade, a humanidade está errada, vamos resolver isso. Então, assim, tu despersonaliza não só o indivíduo, mas essa questão que tu colocou de despersonalizar, tipo, o meu bairro, né? Então, assim, vão matar todo mundo aí. Pra mim, quem é todo mundo? Dane-se, todo mundo sou só eu, né? Se eu não vou morrer, azar, né? Exatamente. Então, tu acaba com essa noção de que, tá, mas vão matar o fulano que tu conhece. Teu vizinho. Tipo, o vizinho, ninguém conhece o vizinho, esse é o problema, entendeu? Ninguém conhece o vizinho. Se levarem o vizinho, dane-se, eu tô nem aí, nunca nem vi. Não se relaciona. Entendeu? É esse o problema. Então, assim, tu tira da pessoa... Mas tu não tem como conhecer o vizinho, porque se tu segura a porta do elevador pra vizinha, ela te denuncia por assédio. Não pode nem olhar direito. Não é? Mas Tá olhando por quê? Eu sou gostosa? Tá me olhando? Chama a polícia. É assim. Aquela de 300 quilos. Meu Deus do céu, sou muito gostosa. Putz, que merda. É muito em volume, é muito... Então, assim, Gordofóbica. Então tem toda essa coisa. E a gente... Quando tu começa a perceber essas coisas, tu vê que o negócio que também tu tá colocando... Não é que nós temos o que salvar ainda, nós temos que reverter. Tudo isso é uma questão que tu tem que reverter. Porque não existe mais. Se tu pegar o afegão médio... Eu adoro essa expressão. Ele é assim e ele nem sabe por que ele é assim. E se tu, às vezes eu converso com os meus colegas anestesistas, assim, no plantão, e às vezes eles falam umas coisas, eu pergunto um negócio e eles ficam pensando. Travam, né? Tipo Travam. Assim, cara, mas é uma coisa tão simples, nunca pensou nisso? Não. Eu disse, pois é, então, por que tu diz tal coisa se tu acabou de falar que fez tal coisa? Pois é, e tal, então... É uma coisa tão automática. Tá no automático, né? Então, eu não sei nem como fazer pra resolver isso. Acabar com o controle remoto e voltar ao carro manual. Vai fazer as pessoas...